Caros irmãos, queridas irmãs, neste domingo, que é o 29º do tempo comum, nós ouvimos a parábola do juiz injusto, que atende aquela viúva por causa da sua insistência. É uma parábola que nós encontramos apenas no Evangelho de São Lucas. Não existem outras versões dessa parábola nos outros evangelhos. É uma parábola exclusiva de São Lucas. E São Lucas, muitas vezes, inicia as parábolas já dizendo qual é a mensagem, qual é a lição que Jesus quer nos ensinar ao nos contar aquela parábola. Então ele diz que Jesus contou aos discípulos esta parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Essa é a lição ensinada por Jesus com essa parábola, portanto, fala sobre a oração, sobre a constância e a perseverança na oração. Então, primeiro ele diz da necessidade. Isso significa que a oração é algo necessário, essencial. Não é supérfluo, não é acessório, não é opcional. Nós precisamos de oração, porque a oração é a respiração da alma. E ninguém consegue viver sem respirar. Se eu paro de respirar, eu morro. Se eu paro de rezar, eu morro também espiritualmente. Porque é a oração que nos une a Deus. A oração alimenta a nossa alma. E se eu deixo de rezar, então eu fico desnutrido espiritualmente. Eu adoeço espiritualmente. Se alguém vai comprar um carro, você tem itens que são opcionais. Você pode customizar o seu carro, você pode escolher se ele vai ter 2 ou 4 portas, se ele vai ter vidro elétrico, trava elétrica, airbag. Essas coisas são opcionais. Mas você não pode chegar numa loja e pedir um carro sem motor ou um carro sem as rodas. Porque esses itens não são opcionais, eles são essenciais. Vida cristã sem oração é um carro sem motor. É a oração que movimenta a nossa vida espiritual, que nos faz caminhar. Senão, nós ficamos estagnados, nós adoecemos espiritualmente, nós ficamos asfixiados espiritualmente. Porque a oração não é um luxo, a oração não é um adorno, um enfeite, ela é essencial, ela é necessária. E Jesus contou então essa parábola justamente para mostrar a necessidade de rezar sempre, portanto, rezar constantemente, diariamente. Não de vez em quando, não quando eu estou com vontade. São Paulo usa muitas vezes a expressão orai sem cessar. Ou seja, nunca parem de rezar. Rezem o tempo todo. Evidentemente, isso não significa que nós temos que estar recitando alguma oração o tempo todo. Porque a oração é um diálogo amoroso, íntimo com Deus que é nosso Pai. E, portanto, consiste em falar com Deus, mas consiste também em escutar Deus. Antes de tudo, orar é estar com Deus, é elevar o pensamento a Deus, é se lembrar dele. Então, mesmo durante o dia, nós podemos estar em oração, mesmo sem recitarmos alguma fórmula, mesmo sem dizermos alguma prece,
mesmo estando em silêncio, mesmo dormindo, eu posso estar em oração. Se eu vou durante o dia elevando muitas vezes o meu pensamento a Deus, se tudo que eu faço para glorificar a Deus, por amor a Deus, se eu ofereço a Deus uma dor que eu estou sentindo, o meu cansaço, uma contrariedade, uma decepção, se eu ofereço a Deus o meu trabalho, as minhas alegrias. Porque o pecado, por outro lado, é esquecimento de Deus. Nós pecamos porque nós nos esquecemos de Deus. Se no momento em que eu sou tentado, eu me lembro de Deus, se a pessoa no momento em que ela está pecando, ela se lembra de Deus, ela deixa o pecado, mas nós nos esquecemos. Então nós temos que nos lembrar de Deus constantemente. Assim como uma pessoa apaixonada, o tempo todo se lembra do seu amado, da sua amada. Né? Uma pessoa apaixonada está lá no trabalho, está pensando nela. Está no trânsito, está pensando nela. Tudo que faz, pensa na pessoa amada. Onde será que ela está? O que será que ela está fazendo? Quer falar com ela o tempo todo. Então, isso é orar sem cessar. Oração é diálogo, então eu falo, mas eu também escuto. Às vezes eu não preciso dizer nada, eu só faço silêncio, eu só tomo consciência da presença de Deus. Isso tudo é oração. Embora seja importante, seja necessário que nós tenhamos um tempo para rezar. Especialmente como a gente aprendeu já desde criança, que de manhã, ao se levantar, à noite, antes de se deitar, nós devemos fazer as nossas orações, todos os dias. Mas não só. É importante nós rezarmos as orações que nós aprendemos, que nós sabemos de cor na memória, mas também saber falar com Deus espontaneamente, saber falar com Deus como um filho fala com o seu pai, com confiança, com liberdade. Mesmo as orações que nós sabemos e que nós repetimos, o Pai Nosso, Ave Maria, a Salve Rainha, ou mesmo as orações litúrgicas da missa, que nós já rezamos 100 vezes, 1000 vezes, mas cada vez que nós pronunciamos essas orações, nós devemos pronunciá-las como se fosse a primeira vez, ou como se fosse a última vez, com convicção, com consciência, com atenção, com devoção. Nos apropriarmos dessas palavras que nós recebemos da tradição, que nós recebemos da igreja, mesmo quando, por exemplo, na missa, a oração é feita só pelo padre e a assembleia só escuta, como é o caso da oração eucarística. Mas você acompanha com os ouvidos, com o entendimento e vai se apropriando daquelas palavras, porque as orações sacerdotais na missa, que são pronunciadas só pelo padre, o padre as pronuncia em nome da igreja, em nome da comunidade, como sacerdote, como mediador, representante do povo diante de Deus. Então você escuta e você se apropria daquelas palavras, você faz daquelas palavras as suas palavras. Como também quando a gente reza com os salmos, são palavras contidas nas Sagradas Escrituras, mas que Deus põe na nossa boca para nós nos dirigirmos a Ele. Então é importante rezar sempre, com constância, transformar a nossa vida inteira numa oração. Eu rezo de manhã quando eu acordo, eu rezo à noite, antes de dormir. E nesse intervalo inteiro, eu passo o dia todo esquecido de Deus? Eu passo o dia todo ocupado com as minhas coisas sem me lembrar de Deus?
sendo que Ele me acompanha, sendo que Ele está presente a todo instante, habita na minha alma, eu preciso o tempo todo me lembrar de que eu sou habitado, de que Deus vive em mim. E isso é oração. A oração nos conecta com Deus, nos põe em sintonia. Antigamente, não tão antigamente assim, há 10, 15 anos atrás, quando a gente queria entrar na internet, precisava conectar, né? Agora nem tem mais isso, porque a gente vive 24 horas conectado lá pelo celular o tempo todo. Vem mensagem, vem notícia, vem vídeo, a gente manda. Mas há 10, 15 anos era assim, eu preciso conectar, preciso ligar o cabo lá na linha telefônica, abrir o discador, ficar esperando conectar, usei, acabou, desconectei, tiro o cabo. Agora não, a gente vive conectado o tempo todo. E nós precisaríamos viver também conectados com Deus o tempo todo. Não, conectei, desconectei. Conectei, desconectei. Sempre em sintonia, sempre plugados em Deus. Porque a nossa vida, como nos lembra a primeira leitura de hoje, é um combate, é uma luta. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Nós lutamos pela salvação e não tem trégua, não tem descanso. O diabo não tira férias, não tira folga. Por isso até São João Bosco dizia, né, que as férias são a colheita do diabo. Porque as pessoas pensam assim, bom, eu estou de férias. Então se eu estou de férias, eu não preciso rezar. Se eu estou de férias, eu não preciso ir à missa. Eu estou de folga, então eu fico de boa, não preciso pensar em Deus. Mas essa luta sem trégua, embora o salmo de hoje também lembra que Deus, que é o nosso guarda, que é o nosso vigia, Ele que nos protege, não dorme nem cochila. Graças a Deus, Deus não dorme nem cochila, Ele está sempre velando, cuidando de nós. Mas o diabo também não, é uma luta constante, a vida inteira, até a morte. E como nós ouvimos aí na primeira leitura, Moisés, na montanha, intercedia com os braços levantados. Ur e Arão ficavam sustentando os braços dele, porque se ele abaixava os braços, o povo perdia. Se ele mantinha os braços levantados, o povo ganhava. Isso é uma imagem para nos lembrar que se nós perseveramos na oração, nós vencemos, porque nós somos revestidos da força de Deus, porque quando nós oramos, é Deus quem luta por nós. Agora, quando nós abandonamos a oração, então nós estamos entregues a nós mesmos, nós dependemos das nossas próprias forças. Santa Teresa d'Ávila, cuja memória nós celebramos ontem, dizia que uma pessoa que abandona a oração está se jogando no inferno sozinha, nem precisa da ajuda do demônio, porque sem a oração eu já perdi. Enquanto Moisés mantinha os braços levantados, o povo vencia. E os padres da igreja viam nessa atitude de Moisés uma prefiguração de Cristo, que na cruz tem os braços estendidos, Cristo na cruz suspenso entre o céu e a terra, com os braços estendidos, sendo o mediador entre Deus e nós. Ele que intercede no céu dia e noite ao Pai e pede por nós. Por isso que na missa o padre reza as orações com os braços estendidos. Uma imagem de Cristo crucificado, prefigurado por Moisés, com os braços estendidos, intercedendo pelo povo. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. É o que diz o salmo de hoje. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro?
Quando as pessoas antigamente guerreavam, elas às vezes ficavam esperando algum reforço, outro exército que viesse se juntar a eles na luta, na batalha, né? Então ficavam olhando para os montes, para ver se chegava alguém que viesse ajudá-los. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro. É Deus que vem em nosso auxílio. Então, a necessidade de rezar sempre e não desistir nunca. Porque a gente começa, a gente reza um dia, reza 2, reza 3, depois já no quarto não reza, né? A grande dificuldade é a perseverança. Perseverar na palavra de Deus, perseverar na prática do bem, perseverar na oração. Muita gente começa a ser cristão. Agora vai, agora eu fiz um retiro, eu me converti, agora eu vou à missa, agora eu rezo, agora eu faço, ou então estou com um problema muito sério, com uma doença, estou desempregado. Não, agora, mas dali um tempo, vai perdendo o estímulo, vai se cansando. Quanta gente você conhece, eu conheço, que caminhou conosco ao nosso lado na igreja, gente que talvez até nos trouxe para a igreja, ou gente com quem nós aprendemos tanta coisa, mas hoje está afastado, está longe. Por isso São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz para Timóteo: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Permanece firme. E depois, como São Timóteo era bispo de Éfeso, São Paulo diz: e você tem que pregar aos outros, oportuna e inoportunamente. Prega a palavra, argumenta, repreende, aconselha. Porque nós precisamos ouvir a palavra 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 vezes. Porque a nossa cabeça é dura. Porque nós temos muita resistência. Então, é preciso insistir para que Deus vá agindo. Uma única Eucaristia, uma única comunhão que nós recebêssemos, seria suficiente para que nós nos tornássemos santos instantaneamente. Porque quando nós comungamos Jesus na Eucaristia, bom, nós recebemos o próprio Deus. Então, seria suficiente para que instantaneamente nós nos santificássemos, para que a nossa vida se transformasse. Mas, então, será que a Eucaristia tem algum defeito, né? Será que Jesus tem algum problema? Não, o problema somos nós. Deus se dá na medida do nosso desejo. Quanto mais nós o desejamos, mais Ele se dá a nós. E nós temos muitas resistências à graça. Por isso que a gente precisa comungar. Embora uma única comunhão na vida seria suficiente, né? Já na nossa primeira comunhão nós deveríamos ir para a 7ª morada, para usar uma linguagem de Santa Teresa, né? Mas a gente precisa comungar 1, 2, 3, 10, 200, 1000 vezes. A gente precisa ouvir a palavra muitas vezes, perseverar, porque assim, né, em geral é assim que acontece. Nós vamos progredindo passo a passo na fé, na graça. Se a gente desiste, não só a gente fica estagnado, a gente começa a retroceder. A vida espiritual é como subir uma escada rolante ao contrário. A escada está descendo e você está subindo. Parou, vai voltar lá para baixo. Quando a gente para, não é que a gente fica estagnado, a gente começa a ir para trás. Então Jesus diz: orar sempre, não desistir, não desanimar, ser perseverante, porque a luta vai continuar e não vai haver trégua, não vai haver descanso, até o fim perseverantes.
E na parábola nós temos então o juiz injusto. Aliás, ele mesmo diz para ele na parábola, né? Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. É bem consciente ele, né? Eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum. Mas essa viúva não para de me perturbar, não sai do meu pé, fica aqui insistindo. Eu não aguento mais, então eu vou fazer o que ela me pede. E a ideia de Jesus é justamente mostrar esse contraste. Se um homem mau atende alguém por causa da insistência daquela pessoa, quanto mais Deus, que é justo, que é bom, que é nosso Pai, fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele. Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Fazer justiça na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, significa tornar justo. Significa santificar, ou seja, Deus vai tornar justos, Deus vai santificar, Deus vai salvar aqueles que perseverarem na oração, aqueles que dia e noite gritam, implorando o seu auxílio, implorando o seu socorro, porque nós não damos conta de nos tornarmos santos sem o auxílio da graça de Deus. Santa Teresinha dizia: Deus não inspira desejos irrealizáveis. Se Ele colocou no meu coração o desejo de ser santa, Ele vai me dar os meios adequados para que eu me torne santa. Ele vai me tornar santa. Então, Jesus diz: Deus fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele. Se nós perseverarmos, se nós insistirmos, se nós não desanimarmos, Deus vai nos dando os meios adequados para nós alcançarmos a salvação, para nós alcançarmos a santidade. Pela oração nós vamos nos unindo cada vez mais a Ele. E Ele termina dizendo: o Filho do Homem, quando vier, será que encontrará fé sobre a terra? Porque justamente, se eu deixo de rezar, se eu deixo de meditar a palavra de Deus, se eu deixo de me esforçar para corresponder à graça de Deus, para exercitar as virtudes, a fé vai atrofiando, a fé vai diminuindo. Ele vai encontrar fé se nós perseverarmos. Ele vai nos encontrar na graça se nós não desistirmos. Ele não desiste. Há momentos em que nós desistimos de nós. Às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu digo para Deus: como é que o Senhor me aguenta? Eu não me aguento mais, mas o Senhor continua me aguentando, né? O Senhor não desiste. Eu já desisti, mas o Senhor continua insistindo. Então, se nós perseverarmos, Jesus diz, Deus fará justiça e bem depressa, tornará justos, santificará os seus escolhidos, que não se cansam de pedir a Ele. Como São José Maria Escrivá rezava: Senhor, faz-me santo, mesmo que seja paulada. Dá um jeito, porque eu sozinho não consigo. Então vamos pedir a Jesus gosto pela oração, constância e perseverança na oração. Como os discípulos, peçamos a Jesus que Ele nos ensine a orar e que nós, revestidos da força de Deus, possamos vencer as lutas, as batalhas, porque Ele luta por nós. O Senhor dos Exércitos, Ele vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.